Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Graças a Deus. Feche os seus olhos comigo. Eu quero que você ore nessa noite. Gostaria que você pedisse ao Senhor para que o Espírito de Deus traga aqui nesse lugar a sua revelação. Para que o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo do Senhor, possa falar aos nossos corações nesse lugar. Fale com Ele. Abre a tua boca, não precisa esperar eu orar. Gostaria que você orasse, você fizesse a sua oração, que você clamasse, que você pedisse a Deus. Fale com Ele. Talvez você saiu da sua casa desanimado com algo, triste, aborrecido. E nessa noite você precisa ouvir uma palavra. Peça a Deus para falar contigo. Ele sabe aquilo que se passa no teu coração, aquilo que se passa dentro da tua casa. Ele sabe as tuas aflições, os teus anseios. Ele sabe o que você tem passado no seu trabalho. Ele sabe o que você tem passado dentro do seu lar. E ninguém melhor do que Ele para poder trazer uma mensagem, uma palavra direta no seu coração. Fale com Ele nessa noite, em nome de Jesus. Pai querido, eu quero também, ó Deus, clamar aqui nessa noite pela Tua presença. Senhor, nós acabamos de ler aqui um texto da Tua palavra, um texto sagrado. E, ó Deus, não adianta, Senhor, nós ficarmos aqui trazendo uma exposição apenas intelectual. Nós precisamos, ó Pai, da presença viva do Teu Espírito Santo. E nós clamamos, Senhor, nessa noite, para que o Teu Espírito ilumine a nossa vida, ilumine a nossa mente, o nosso coração. E que o Senhor traga a verdadeira revelação nesse lugar da Tua palavra. Pai amado, no nome de Jesus, Tu és o único capaz de conhecer o nosso coração, sondar a nossa vida. E eu te peço nesse momento, Senhor, fala com a Tua igreja. Fala, meu Senhor, através desta palavra. Fala, meu Senhor, com cada vida que está aqui presente. Que nós possamos sair daqui, Senhor, completamente transformados e impactados pela Tua santa e bendita palavra, Senhor. E diante disso, Senhor, nós dizemos, tenha liberdade. Que o Teu Espírito Santo fale livremente no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Você pode se assentar. Meus amados, essa já é a terceira semana, então, que nós estamos nessa sequência de mensagens, trazendo aqui uma exposição a respeito dessas igrejas da Ásia. E nessa noite nós estamos falando de uma igreja localizada na cidade de Pérgamo. Cidade esta que, em local nenhum da Bíblia Sagrada vai falar sobre ela, a não ser aqui em Apocalipse capítulo 2. Você pode percorrer a Bíblia inteira e você não vai encontrar nenhuma referência a respeito dessa cidade. Mas nós sabemos, pela história, que essa cidade, ela ganhou a independência dos Seleucidas no ano de 190 antes de Cristo, e que ela se tornou província romana no ano de 133 depois de Cristo. Alguns anos depois de receber a sua independência, ela se tornou uma das principais províncias romanas. E de acordo com a história, nós sabemos que essa cidade ela tinha uma importância acadêmica, literária muito grande. Para os irmãos terem ideia, existia ali uma biblioteca que existia mais de 200 mil livros. E essa biblioteca depois, esses livros eles foram transportados para outra cidade. Mas havia uma importância muito grande no sentido de produções literárias e de materiais que eram guardados e arquivados por ali. Nós sabemos também pela história que essa cidade, Pérgamo, foi uma das principais cidades, um dos principais centros de idolatria dentro do Império Romano. Uma das principais questões de idolatria que envolvia essa cidade, meus irmãos, não era apenas a deuses estranhos, mas era inclusive ao culto ao imperador. Então havia um costume nesse período, nessa época, das pessoas adorarem aos imperadores que governavam o Império Romano. O imperador passou a ser um rei.
Passou a ser mais do que um rei, passou a ser um Deus. E as pessoas idolatravam eles. E diante disso, é possível que nós possamos entender o porquê de Jesus estar dizendo para essa igreja, como nós fizemos aqui a leitura: conheço o lugar em que habitas, é onde está o trono de Satanás. Quando nós fazemos a leitura aqui do versículo 13, e nos deparamos com essa passagem, talvez alguns de nós surja aí na nossa mente uma interrogação: o que será que Jesus quis dizer com isso? É porque como nessa época existia, não é, um culto voltado para o imperador, então qualquer pessoa que não adorasse ou não reverenciasse o seu imperador, ele corria o risco de ir para a prisão, e corria o risco inclusive até de morrer por não prestar culto àquela figura. Então Jesus começa falando a respeito de algo que ele conhece. Jesus é íntimo no sentido do conhecimento do sofrimento dessa igreja. E ele diz: conheço o lugar em que vocês habitam no trono de Satanás. E sei também que vocês conservam o meu nome, não negam a minha fé. Jesus começa mostrando que ele conhece, meus irmãos, os detalhes da vida cotidiana daqueles irmãos. Jesus sabe da perseguição que eles enfrentavam. Jesus sabe das aflições e das dificuldades que eles passam dia após dia. Jesus sabe que não é fácil levantar, andar pela rua e dizer: eu sou cristão. Jesus sabe da perseguição e do sofrimento que aqueles irmãos passavam. Assim como Jesus sabe do sofrimento que você passa, da aflição que você enfrenta, das lutas que mais ninguém às vezes é capaz de saber e enxergar que você está passando. Jesus é o único que conhece aquilo que se passa nos detalhes da tua vida, nos bastidores. Quantas vezes você vem para a igreja e está sorrindo, está feliz, está alegre? Afinal de contas, não é à toa que o salmista disse no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então quando a gente vem para a igreja, quando a gente vem para ter esse encontro, nosso coração se alegra. E quantas vezes você está aqui naquele momento, né, de nós sairmos aqui, cumprimentarmos uns aos outros, você está sorrindo, está com um sorriso belo, e a pessoa olha para você e pensa, a vida dessa pessoa, a vida desse irmão, dessa irmã vai tudo bem. E às vezes nós nos enganamos, porque nos bastidores, lá dentro da sua casa, só você e Deus sabe o que é que está acontecendo. E quantas vezes, meus amados irmãos, a gente vem para a igreja e pensa assim, ninguém está vendo o que eu estou passando. Ninguém percebe a minha aflição, a minha dor, a minha luta, a minha angústia. Parece que eu estou sozinho. Parece que ninguém sabe aquilo que eu estou vivenciando. Parece que nem o pastor reparou no meu sofrimento. Nem o pastor consegue reparar no meu sorriso. Que por mais que eu me esforce para ser um belo sorriso, às vezes ele sai meio amarelo, meio sem graça. Porque quando eu dou o meu sorriso, eu lembro das minhas aflições em casa. Eu lembro das minhas angústias em casa. Muitas vezes você pode ter entrado por essa porta pensando isso. Pensando que está sozinho, pensando que ninguém observou você. Mas existe alguém aqui, que está presente aqui nesse lugar, que observa a tua vida. Existe alguém que está reinando aqui nessa igreja, que é o cabeça dessa igreja, que é o cabeça da igreja de um modo geral, que observa cada detalhe da tua vida. Uma vez eu estava num culto, o irmão foi abrir o culto e disse assim, é muito bom você vir para a igreja evangélica, porque quando você vem aqui, ninguém fica reparando você. Eu sei que o comentário dele não foi maldoso, um comentário bom. Ele queria dizer que ninguém fica olhando a roupa que você está vestido, ele queria dizer que ninguém fica reparando, né, no modo como você se comporta aqui, se você levanta a mão ou não. Mas eu me lembro que quando eu fui pregar alguns minutos depois, eu disse assim, eu não estou corrigindo o irmão que abriu o culto, mas eu queria fazer uma observação diferente. Porque no culto que nós estamos prestando aqui nessa noite, pode ser que o irmão não observe a tua vida. Pode ser que o pastor não repare em você. Mas o sumo pastor, o supremo pastor, ele repara em cada detalhe da tua vida, sim. Ele repara desde o momento que você saiu da tua casa, abatido, triste, desfalecido, mas ele estava olhando o teu coração, ele estava olhando aquele momento que você pensou até em desistir e largar de tudo, e ele está dizendo para você nessa noite, não temas porque eu sou contigo, não desanime porque a minha mão está estendida sobre a tua vida. Jesus diz para essa igreja, conheça o lugar que você habita. Talvez você saiu da sua casa pensando, a minha casa está um inferno, a minha família está passando por um momento muito turbulento, meu casamento está por um fio, mas Jesus fala, conheça o lugar que você habita.
Conheça o lugar da tua habitação, conheça a tua morada, conheça a tua casa, conheça o teu marido, conheça a tua esposa, conheça o teu filho, conheça cada membro que habita naquela família. Eu sei, Ele sabe, e Ele sabe tanto, que Ele é o único capaz de estender a mão para você e trazer uma solução efetiva e duradoura. Jesus diz para aquela igreja: seu lugar que vocês habitam, e o lugar onde vocês habitam é onde está o trono de Satanás. Eu expliquei aqui algumas semanas atrás, que no meio do judaísmo, o judaísmo era uma religião, vou precisar repetir aqui, os irmãos me perdoem por ser repetitivo, mas eu expliquei que o judaísmo era uma religião, e dentro do judaísmo existiam algumas seitas, né? Hoje nós falamos seita com um significado diferente. Quando você fala seita hoje, você está se referindo a um grupo que ensina heresias. Mas na época do cristianismo primitivo, aqui na época da igreja de Jesus, na época dos primeiros crentes, né, porque a igreja de Jesus está aqui nessa noite, amém? Naquela época a palavra seita tinha uma outra conotação, ela tinha um sentido de facção, de um grupo, dentro de uma religião. Então, por exemplo, dentro do judaísmo existia a seita dos fariseus, a seita dos saduceus, dos essênios, dos zelotes. E aí de repente aparecem os cristãos, que saem do meio do judaísmo, continuam a pregar as escrituras. Que escrituras eram aquelas? Nosso Antigo Testamento. E começam a proclamar. Você pega, por exemplo, o Evangelho de Mateus, e diversas vezes ele vai estar dizendo, né, e aconteceu isso para que se cumprisse, que fora predito pelo profeta tal. Eles pregavam, meus irmãos, as escrituras. E aí os judeus, olhando para aquilo, pensavam assim: não pode, nós não podemos tolerar, nós não podemos aceitar esses nazarenos, a seita dos nazarenos, não podemos aceitar que eles sejam mais uma seita judaica, não dá. E isso por quê? Porque os judeus, eles tinham uma autorização do Império Romano para poder cultuar livremente. Não era qualquer religião que podia cultuar de modo livre, não era qualquer uma. Mas o judaísmo podia. Então os judeus começaram a perseguir os cristãos, e eles iam até o imperador romano, iam até as autoridades, e denunciavam os cristãos e diziam: olha, está tendo um culto ilegal ali. Lembra quando, por exemplo, Paulo estava pregando em Filipos, e aí de repente veio uma moça que andava possuída por um demônio, fazendo adivinhações? Quando Paulo olha para trás e repreende o demônio daquela mulher, aquele povo começa a sair e a avisar para as autoridades: olha, aquele homem que está pregando lá, está pregando uma coisa de confusão, não é o nosso costume. Então eles faziam isso, denunciavam com o intuito de paralisar, de fazer com que o cristianismo acabasse. E muitas pessoas morreram por causa do nome de Jesus nesse tempo. Muitas pessoas, meus irmãos, sofreram perseguições muito duras. Na semana retrasada eu dei alguns exemplos de crentes que eram esfolados, que as autoridades arrancavam a pele deles. Não bastasse isso, jogavam eles na cova de leões. Eu mostrei para os irmãos de pessoas que foram torturadas em nome de Jesus. E Jesus aqui nesse momento, falando para essa igreja, a igreja de Pérgamo, ele diz para ela assim: eu também conheço que vocês conservam o meu nome e não negam a minha fé. Nós começamos a conhecer quem é crente, quem não é, quando começa a passar pela prova. Tem muita gente, meus irmãos, que vem para a igreja, e enquanto está recebendo bênção, então é uma maravilha. Enquanto ele vem para a igreja e é abençoado, é uma maravilha. Mas quando vem a prova, o que a pessoa faz? Eu não vou passar pela prova coisa nenhuma. Aí tem um tal de evangelho da prosperidade hoje que diz aí que o crente não pode ficar desempregado, que diz que o crente não pode ficar doente, que diz que o crente não pode passar luta. Mas esse evangelho não é o evangelho da Bíblia Sagrada. Porque aqui na Bíblia Sagrada, Jesus está elogiando um homem que morreu por causa do nome de Jesus. Versículo 13, ele diz aí, ó: não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. Sabe como é que Antipas morreu? Antipas, como eu disse aqui, era aquela época do culto ao imperador, e ele não adorava imperador coisa nenhuma.
Está cheio de gente adorando aí, um monte de autoridade hoje, vocês já viram? Se a pessoa vai no fórum, tem a maior reverência lá com o juiz. Se ele vai de repente lá na Câmara dos Vereadores, só falta dobrar o joelho para o vereador, para o presidente da Câmara. É ou não é verdade? Se vai aí numa convenção, onde tem lá um doutor, onde tem alguém lá muito importante, só falta a pessoa ficar carregando água ali para aquela pessoa ali, fazendo tudo para ela. Mas quando entra na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, a reverência acaba. E é um tanto de gente que fica olhando o celular, é um tanto de gente que fica tentando fazer conversa fiada, porque a reverência vai por terra abaixo. Agora, o verdadeiro crente é aquele que, com Antipas, não fica se prostrando para qualquer um, não. Só se prostra para Jesus Cristo e mais ninguém. Você não vai adorar o imperador romano? Eu não vou não, de jeito nenhum. Mas então você vai morrer. E eu morro, para mim eu morrer é Cristo, viver é lucro. Para você também é assim? O que fizeram com Antipas? Levaram ele preso, bateram muito no homem primeiro, claro, né? Espancaram bastante. Você está disposto a apanhar pelo nome de Jesus? Semana retrasada, eu passei um vídeo aqui, de uma senhora africana de mais ou menos uns 70 e poucos anos, levando paulada na cabeça, sendo queimada viva na frente de um monte de gente. E aí eu encontro com um monte de crente dizendo assim, eu estou passando luta. Qual é a luta que você está passando? A minha conta de luz está vencida. É luta também, meus irmãos. Mas a luta que eu estou dizendo não é a mesma luta que nós enfrentamos aqui. A nossa luta aqui é mais fácil de vencer. Então está na hora da gente ser crente de verdade, dobrar o joelho no chão e começar a servir a Jesus como nós temos que servir. Falaram para Antipas, e aí, você não vai abandonar esse teu Jesus? Não vai adorar o imperador? Não, não vou não. Bateram muito nele. Levaram ele para uma espécie de coliseu. E aí criaram lá um boi, fizeram um boi de bronze e colocaram esse homem dentro do boi de bronze. Colocaram ele lá dentro. E embaixo do boi acenderam uma fogueira. E quando acenderam a fogueira, o boi era de bronze, o negócio começou a esquentar, foi aquecendo, foi esquentando. E aí o homem começou a sentir aquele calor, né? Sendo transmitido para a pele dele. Ele começava a pular ali dentro do boi, né? Porque sentia calor. E lá de cima, né? Aquele monte de gente assistindo. Ficava tudo dando risada, porque parecia que o boi estava pulando de verdade, assim, quem olhava de longe. Até que o homem, então, né, foi morrendo aos poucos cozido. E diz a história que esse homem morreu ainda louvando ao Senhor e ainda fazendo oração. Ah, pastor, isso aí é só daquele tempo, hoje em dia não tem mais. Não tem? Não tem aqui em Barroso, meu irmão. Mas o que tem de gente, de missionário, morrendo por aí pela Índia, morrendo por aí na Coreia do Norte, morrendo por aí em outros países que são intolerantes ao Evangelho. O que tem de gente entregando a vida por causa de Jesus é muita gente. E às vezes nós reclamamos por tanta coisa pequenininha. Não vou na igreja hoje porque eu estou com dor de cabeça, não vou na igreja hoje porque eu estou passando mal, não vou na igreja hoje por isso, por aquilo. Aqueles irmãos tinham prazer de estar na casa do Senhor, na presença da casa dos irmãos, na presença no templo. Eles tinham prazer, meus irmãos. Mas Jesus está elogiando aquela igreja. Não a igreja inteira, mas uma minoria que estava lá. Você vai ver daqui a pouco. Porque essa igreja, embora tivesse um povo ali que não tivesse se rendido ao culto ao imperador, havia uma raça ruim ali dentro. Jesus já vai chegar lá agora. Versículo 14. Jesus começa elogiando, você viu, né? E agora ele vai mostrar o problema daquela igreja. Aquela igreja tinha um problema doutrinário muito sério. Veja o versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Pois tens aí o quê? Os que sustentam qual doutrina? Doutrina de Balaão. O que Balaão fazia que está escrito aí? Ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição. Depois você olha na tua Bíblia aí com calma, na tua casa, Números capítulo 22, 23, e vai lendo. E você vai ver essa história de Balaão. Aparece um homem ali, o rei dos Moabitas,
E ele então leva lá uma quantia em dinheiro, a fim de que Balaão, né, esse profeta, esse falso profeta, fizesse uma mandiga contra Israel. Tem um tanto de crente aí que tem medo de macumba. Mas quando Balaão vai tentar fazer macumba lá contra o povo de Israel, sabe o que Deus fala? Contra Israel, contra o meu povo, não tem encantamento. Contra o meu povo, não tem mandinga, não tem nada disso, irmão. Aí é crente que fica com medo, levanta, sai na rua, olha lá e tem não sei o que lá na... Não precisa ficar com medo de nada não. Nosso Jesus é muito maior do que todo o império das trevas reunido, tudo junto. Amém? Balaão, então, qual foi o problema dele? Qual era o problema doutrinário que essa igreja enfrentava? Abra comigo a sua Bíblia. Deixa marcado aí Apocalipse 2. Abra comigo a sua Bíblia. Em 2 Pedro, volta aí algumas páginas. Vá comigo em 2 Pedro, capítulo de número 2 e versículo 15. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Pedro aqui está falando sobre os falsos profetas daquele tempo. E comparando esses falsos profetas, né, com algumas atitudes erradas que eles faziam, no versículo 15 ele diz aqui então que esses falsos profetas abandonaram o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Ah, meus irmãos, está cheio de gente hoje, cheio de liderança hoje, no meio do cristianismo, abrindo mão da ortodoxia, abrindo mão, né, da palavra de Deus, para poder ter ganho dentro da igreja, para poder ter dízimo alto, para poder ter oferta alta. Não, não é assim que funciona por aqui no cristianismo, não. Eu não posso falar nada com fulano, não. Por quê? Não, porque o dízimo dele é alto. Que isso, meu irmão? Tem essa história, não. O caminho de Balaão é esse, é querer agradar os outros para ter dinheiro. O caminho de Balaão hoje, sabe o que é? Sabe o que é o caminho de Balaão hoje, além de ser essa aplicação que eu estou fazendo agora? É esse povo que chega aí e começa a vender bênção para os outros. Está cheio de gente aí pela televisão, irmãos. Entrega a tua oferta de R$900 e a tua vida vai ser uma bênção. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Vem para a igreja, pega a vassourinha ungida, leva para casa. Quanto custa a vassoura ungida? Custa R$500. Aí vai varrer a tua casa, daqui a pouco tua casa. Pelo amor de Deus, irmãos. Eu brinquei no seminário segunda-feira, né? Estava dando aula lá e falei assim, Jesus morreu na cruz para levar os meus pecados, não a minha inteligência, viu? Está cheio de gente aí seguindo o caminho de Balaão. Negligenciando a obra de Deus, negociando o Evangelho. Mas o Evangelho não tem negociação, irmãos. Evangelho é Evangelho e pronto. O apóstolo Paulo, no final da sua jornada, ele deixa uma frase que muito me impactou no meu ministério. Uma frase que você conhece. Ele disse assim, combati o bom combate. Encerrei a carreira ou a corrida, né? E guardei. Sabe o que significa guardei a fé? Significa isso aqui, não se escandalize, hein? Mas significa isso. Não me prostituí, não me vendi, não negociei a essência do Evangelho. Mas está cheio de gente, irmãos, abrindo mão do Evangelho para seguir o caminho de Balaão. Aí a juventude da igreja do Nazareno, né? Pastor é chato, né? O pastor não deixa fazer quase nada, né? Misericórdia, né? Vamos fazer um arraiá. Uma vez me deram uma ideia aqui, né? Com toda boa vontade. Vamos fazer um arraiá gospel. Eu falei, não, irmãos, aqui, por favor, não faça isso aqui não. Aqui na igreja não. Nós não precisamos misturar o mundo dentro da igreja não, irmãos. Para atrair jovem, não. Salmo 119, irmãos. O salmista pergunta, como que o jovem vai se manter puro na presença do Senhor? Sabe qual é a resposta que ele dá? Observando a palavra de Deus. Sabe qual era o problema dessa igreja? De Pérgamo. O problema não era a Bíblia, era a doutrina. Volta comigo lá, em Apocalipse 2. Olha só que... Eu pulei essa parte propositalmente. Olha aí o capítulo 2, versículo de número 12. Lembra que a gente falou aqui que para cada igreja Jesus se apresenta de uma forma? Está lembrado? Eu pulei aqui, eu não comecei pelo 12 por isso. Comecei a explicação por isso. Olha o versículo 12, olha o que diz.
ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Como que Jesus se apresenta para essa igreja então? Como aquele que tem? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, capaz de separar junto e medula, alma e espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O autor da Epístola aos Hebreus está dizendo que a palavra de Deus é mais perfurante, mais penetrante do que essa espada de 2 gumes. Sabe que espada de 2 gumes era essa? Lá em Efésios capítulo 6, Paulo não fala da armadura de Deus? Não fala? Paulo escreveu a carta aos Efésios na prisão, estava preso. E lá na prisão, irmãos, ele está escrevendo para a igreja de Éfeso assim, para você entender o conteúdo daquela carta. Ele está dizendo assim: irmãos Efésios, vocês não precisam ficar intimidados porque eu estou preso. Muitos ainda vão ser presos também. Mas nós não vamos ganhar essa luta. Nós não vamos vencer essa batalha saindo pelas ruas com espada na mão, com escudo na mão, com uma armadura igual de um soldado romano. Não! Não é assim que nós vamos vencer, não. Está cheio de gente querendo vencer a luta, né? As lutas da vida, as lutas do Evangelho, sabe como? Nos meios naturais. Mas o que Paulo está dizendo lá em Efésios 6? A nossa luta não é carnal, não é contra a carne ou sangue, ela é contra quem? Principado e potestade nas regiões celestes. Então ele fala assim: olha, se você quiser lutar contra a principado e potestade, você tem que se armar. Mas lá em 2 Coríntios ele fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas. E aí imagina Paulo lá da prisão, olhando para aquele soldado, tomando conta dele lá na prisão, lá de fora. Imaginou aí? Com aquela armadura toda bonita, lá de fora, tomando conta. E Paulo lá dentro escrevendo a carta. Vocês querem lutar contra o principado e potestade? Então vocês têm que usar a couraça da justiça. Ao invés de usar essa couraça de metal que esse soldado usa aí, e sair para a rua para lutar, não, usa a couraça da justiça. Comece a viver de um modo justo, digno, respeitoso. Comece a viver dando um bom testemunho do Evangelho. Que tem de crente dando mau testemunho, meus irmãos. Que tem de crente, acabando com o nome de Jesus, envergonhando o nome do Senhor Jesus Cristo. Que tem de crente. Paulo diz: ao invés de sair com uma couraça de metal, saia com a couraça da justiça. Para amarrar essa couraça, coloca um cinto, mas não é um cinto de couro. Não é um cinto de outro material, é o cinturão da verdade. Seja uma pessoa sincera, idônea, seja uma pessoa que realmente, quando abre o coração para falar com Deus, adora em espírito e verdade. Quando você for sair por aí para andar, não calça bota e nem sapato de couro, nem de nada, de outro tipo de material, não. Calça as sandálias da preparação do Evangelho da paz. Vai pregar o Evangelho, seja sal, seja luz. Chegou num ambiente, está todo mundo encrencado, todo mundo brigando. Você vai lá com a bota da preparação do Evangelho da paz. Chegou num lugar, está uma família desunida. Você vai chegar lá e vai ajudar a unir aquela família. Chegou num lugar, está todo mundo brigando. Você vai chegar lá e vai levar a paz de Deus, que excede todo entendimento humano. Ao invés de ir lá brigar com um escudo de metal, não, nada disso. Embrace o escudo da fé, com o qual você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. O inimigo às vezes vai chegar para você e vai dizer: não adianta ir na igreja, não adianta fazer nada, não adianta isso, não adianta aquilo. Ah, meu irmão, aí você vai dizer para ele o seguinte: eu sei em quem tenho crido. E vai pela fé embraçar o escudo da fé. E vai arrancar os dardos inflamados do maligno da tua vida. Chega de mentira de Satanás para você. Ao invés de colocar um capacete de metal na cabeça, vai colocar o capacete da salvação. Aqueles momentos que vier aquele período de turbulência na tua vida, aqueles momentos de depressão espiritual, faça como Jeremias, lá em Lamentações capítulo 3. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Quem é que pode trazer esperança para a sua mente aí, valente de Jesus? Hein? Será que vai trazer esperança para você ficar olhando para a crise que o mundo está enfrentando?
Vai trazer esperança para você ficar assistindo da Atena. Vai trazer esperança para você ficar assistindo esses telejornais, que se você espremer a televisão sai até sangue. Vai trazer esperança para você, sabe quem que é? É Jesus Cristo que morreu no Calvário por nós. É Ele. Aí tem gente que está naquele momento de depressão da alma agora, não é espiritual não. Está passando um momento difícil, está melancólico, vai lá e põe uma música secular, põe uma música, né, da sofrência lá, ó, e fica lá chorando. Tira esse troço da tua casa, meu, põe um louvor ali dentro. E vai cultuar o Senhor em nome de Jesus. Vai trazer para a tua mente, para o teu coração, aquilo que te pode trazer esperança. Para terminar a armadura, só faltou um item, né? Já colocou o capacete, já colocou a couraça, já colocou a bota, já colocou o cinto, já armou o escudo, só falta uma coisa agora, só falta a espada. E Paulo fala, né, que no outro braço você tem que ter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Como eu falei, Paulo estava na prisão, né, meus irmãos? E na prisão ele estava olhando o soldado romano. O soldado romano usava uma espadinha de 50 centímetros, 55 centímetros mais ou menos. O nome dessa espada era Gládio. Era uma espada de 2 gumes. O que Jesus falou aqui em Apocalipse? Ele é aquele que tem a... O que diz lá em Hebreus 4,12 mesmo? A palavra de Deus é mais penetrante do que o quê? A espada de 2 gumes, que todo mundo está falando aí, é a espada do soldado romano de 55 centímetros, um Gládio. Essa espada não era usada muito para ficar... Já viu aqueles filmes da época medieval, que eles pegam a espada e vai cortando a pessoa? Não, não é nada disso. Essa espada era usada para perfurar. Por isso que ela era mais curtinha, ela perfurava. Porque olha, cortando, não ia ter efeito, o cara estava usando uma armadura de metal, vai cortar aquilo? Não vai. Agora imagina um soldado lá no meio de uma guerra, né? Com aquela couraça, aquela armadura de metal, aí vem o outro com a espada e ó, perfura ele. Aí dá certo. E aí transpassa aquela armadura de metal e faz um estrago lá por dentro daquela pessoa. Agora, meus irmãos, a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes de um soldado romano. Ela separa a alma de espírito, junta de medula. Ela muda a tua vida. E está cheio de gente olhando para a palavra de Deus como se fosse algo que não tivesse mais necessidade nos nossos dias, como se fosse algo ultrapassado. Estou cansado de ver isso, às vezes, lá no ambiente acadêmico, na faculdade, gente que olha para a Bíblia. Se eu citar a Bíblia numa aula, tem gente que é perigoso até rir de mim. Olha lá, ele citou a Bíblia. Parece que a Bíblia hoje não tem valor mais. Você cita a Bíblia para um, aí o outro vem assim, não, mas o livro do fulano de tal diz assim. E a Bíblia não é mais nada, meus irmãos. João capítulo 17, versículo 17. Jesus orando para os discípulos, ele fala: santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos. Aleluia. Aí está cheio de gente aí hoje, entrando pelo caminho de Balaão. Ao invés de andar pela palavra, está andando por um monte de filosofia, está andando por um monte de ideia, está andando por um monte de método que os homens criam, mas não anda pela palavra. Abra a sua Bíblia aí, na carta de Judas Tadeu. É só você voltar, está antes de Apocalipse. Judas, versículo de número 8. Lá só tem um capítulo, né? Judas, versículo 8, diz assim, meus irmãos: ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo de forma autoridade superior. Está falando de alguns falsos profetas também que tinham naquela época. Versículo 11 ele vai complementar e vai chegar onde eu quero. Veja aí o versículo 11 agora. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Está cheio de gente hoje fazendo do evangelho um negócio, fazendo do evangelho um meio para ganhar dinheiro, para se enriquecer. Tem televangelista que passa pela televisão hoje, irmãos, tem casa de 1000 metros quadrados, tem jatinho banhado de ouro por dentro. Para que isso, irmãos?
Aí eu escutei alguém um dia desses televangelistas falando. Alguém foi criticar eles dizendo lá, sobre Jesus andar no jumentinho, na entrada triunfal. Sinal de humildade, de Jesus. Aí vem o televangelista da prosperidade e fala, o jumentinho era o carro zero da época. O jumentinho era a Ferrari da época. Meu irmão. Mas comigo não, meu irmão. Mas está cheio de gente indo pelo caminho de Balaão. Romanos capítulo 1, Paulo fala assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Não se envergonhe do Evangelho nunca mesmo. Não se envergonhe. Porque há pessoas aí que estão sendo a vergonha do Evangelho. E há outros que estão envergonhando o Evangelho. Mas não se envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo. Pregue, fale, anuncie. Para que almas se rendam aos pés do nosso Salvador. Versículo 15. Jesus diz aí, outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. E que eu disse aqui agora, essa igreja tinha um problema doutrinário sério, meus irmãos. Tinha um problema da doutrina de Balaão. E tinha agora também o problema da doutrina dos nicolaítas. Meus irmãos, Apocalipse capítulo 2, versículo 6, a gente estudou aqui uns dias atrás, estávamos falando aqui sobre a igreja de Éfeso, Olha aqui uma coisa interessante. Versículo 6 aí. Jesus elogiando, a igreja de Éfeso. Veja aí. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos... Odeia o quê? As obras, Odeia as obras. O negócio evoluiu tão rápido, irmãos, que quando chega aqui em Pérgamo já não é obra mais, já é doutrina. Olha aí comigo, versículo 15. Também tu tens os que da mesma forma sustentam o quê? As obras dos nicolaítas? Não, as doutrinas dos nicolaítas. Já virou doutrina, já virou regra. Antes era obra, era teoria. Vocês já repararam como é que tem muita coisa que vai entrando sutilmente na igreja, vai entrando devagarzinho, e as pessoas não percebem? É assim, irmãos. O negócio era obra, virou doutrina agora. Perigoso esse negócio, irmãos. Eu lembro quando eu converti, não era assim oba-oba que é hoje, não. O negócio era muito mais sério. Aí passa aí 1 década, 2 décadas, aí o povo começa a brincar de ser crente. O evangelho começa a ficar uma coisa muito fácil para todo mundo. O evangelho é simples e fácil, claro. Mas hoje em dia tem doutrina para qualquer gosto. Aí chega alguém e fala assim, eu sou gay. Sua igreja aceita gay? O gay aceita, mas a obra dele não. Ah, então eu vou para uma igreja que aceita a obra do gay. E vai para lá. A sua igreja aceita a pessoa viver em fornicação? A pessoa frequentar a igreja aceita, mas a obra não. Ah, então eu vou procurar uma igreja que aceita. Hoje tem de tudo, tem evangelho para tudo quanto é gosto. Mas cadê o verdadeiro evangelho, meus irmãos? Sabe quem eram os nicolaítas? Os nicolaítas, lá no livro de Atos dos Apóstolos, foi feita uma reunião, se não me falha a memória, no capítulo 7, ou 6, 6 ou 7, agora minha cabeça me confunde, mas foi feita uma reunião lá para poder levantar, escolher os diáconos da igreja. E no meio daqueles diáconos foi levantado, um dos nomes, dos 7 diáconos que foram levantados, era Nicolau. E esse Nicolau, de acordo com Eusébio de Cesareia, que foi um historiador da igreja lá do século IV, ele fala que Nicolau tinha uma mulher muito bonita. A minha era mais bonita que a dele, eu tenho certeza, viu? A minha esposa, ninguém ganha dela. Olha lá, olha olhando lá, desconfiada. Até tampou a cara com a Bíblia, ô Jesus Cristo. Mais bonita que a minha não era, não. Mas o Nicolau tinha uma mulher muito bonita. E ele era muito ciumento por causa daquela mulher. Então um dia alguém olhou para ele e falou assim, Nicolau, o negócio é o seguinte, tu é muito ciumento e ciúme é obra da carne. Ciúme não é obra da carne, irmãos? Sim ou não? É porque tem gente que tem ciúme até da sombra, já viu? Já conheceu gente assim? Quando eu comecei a namorar com a Jaqueline, a gente não era crente ainda, Aí eu vinha na casa do meu pai, descia pela rua lá do Campo Montanhês, e já virava direto na calçada, que ia para a casa dela.
Um dia me deu na telha, eu falei, eu vou seguir outro caminho hoje. De vez em quando eu sou assim. Para quem dá na ideia, fala, vou fazer um caminho diferente hoje. Eu faço. Tem dia que a gente está vindo para a igreja de carro, eu sempre trilho o mesmo caminho, né? Mas tem hora que dá na telha, eu falo, vou virar aqui. Aí vira, aí ela me xinga, né? Mas esse dia deu na telha, eu falei, vou passar por outro caminho. Dei a volta lá pela rua do Alegria do Morro, né? Vim embora, subi e passei pelo outro lado da rua. Ah, meus irmãos, quando eu cheguei na casa dela, ela olhou para mim, de onde é que você está vindo? Eu falei, eu estou vindo na casa do meu pai, ué. Não, você atravessou a rua, você veio do outro lado. Você deve ter subido o caracol. Com quem você estava conversando? Aí começou. Graças a Deus ela veio para Jesus, irmãos. Graças a Deus, Jesus queimou o ciúme da vida dela, viu? Glória a Deus por isso. Mas que tem de casal, às vezes, inflamado na obra da carne, no ciúme. Né? E que, infelizmente, acaba levando até a divórcio, a separação, que fica uma coisa muito chata, né? Um clima ruim para sobreviver aquele casamento. O ciúme é obra da carne, irmãos. E Gálatas capítulo 5, lá no versículo 21, diz que quem pratica tais coisas, né, tem lá uma lista de obra da carne. E quem pratica tais coisas não herdará o reino dos céus. Então, se você tem um ciúme doentio, comece a orar para Jesus queimar esse negócio aí. Tira esse ciúme da tua vida, porque isso não é de Deus, não. Aí Nicolau, muito ciumento, ele fala assim, é verdade, ciúme é obra da carne, eu estou errado. Quer saber de uma coisa? Qualquer homem da igreja agora pode dormir com a minha mulher. Palavra do Nicolau. Aí começou a bagunça, começou o negócio ficar desandado dentro da igreja. Ao invés de liberdade, virou libertinagem. Aí um monte de gente dormia com a esposa dele. Imagina que situação. O primeiro começou a obra, né? Pode isso, pode aquilo, mas não tem nada a ver. Não foi o que o irmão pregou aqui semana passada? Até usou um termo lá interessante, né? Nadaverismo, né? Não, aí eu falei errado, tem que ser carioca, né? Nadaverismo, né? Não falou aí semana passada? Mas hoje está assim, tem um monte de gente, assim, não tem nada a ver, não. Eu já conheci casal crente de namorado, irmãos. Casal crente de namorado. O namorado ia dormir na casa da namorada, a mãe crente achava aquilo normal. Você ia falar, não tem nada a ver, não. Tem nada a ver, não? E esse casal, o camarada na intimidade dele com a mulher, virava para ela e falava assim, hoje você vai ser a fulana. Chegava no outro dia, hoje você vai ser a ciclana. Na outra semana, hoje você vai ser a mulher que eu vi na rua. Ah, meus irmãos, vamos parar com esse negócio. Lá no Rio de Janeiro, graças a Deus em Barroso não tem esses trem. Agora eu falei mineiro, hein? Mas lá no Rio de Janeiro tem igreja lá que começou a aceitar swing gospel. E gospel dos infernos, irmão. Swing é troca de casal. Amarrado esse troço aí. Alguém já falou, eu repito aqui, ó. Sai pra lá, rapaz. Aí hoje o casalzinho está negando, amanhã vai trocar. Ah, não. Sai fora desse negócio. Tira esse trem aí, desse negócio aí de nicolaísmo da igreja. Acaba com esse negócio, irmãos. Cadê a santidade, irmãos? Quando eu falo aí de que o evangelho mudou, mudou. O povo antes era mais santo, o povo antes era mais consagrado, o povo antes era mais entregue à oração, o povo antes era mais de jejum, o povo antes era mais de santidade. O povo hoje não, o povo hoje é filme, o povo hoje é festa, o povo hoje é isso, é pulo, é dança, não sei o que, não! Vamos voltar para a santidade, meus irmãos. A igreja do Nazareno é uma igreja que nasceu no movimento de santidade do século XIX. Olha lá o que está escrito na nossa logomarca: santidade ao Senhor. Vamos andar em santidade, porque Ele é santo, e Ele nos chamou para ser santo como Ele é santo, como Ele é separado, como Ele é puro, como Ele é limpo. Jesus critica essa igreja porque eles também aceitavam a doutrina dos nicolaítas. Mas Jesus é muito bom, irmãos. Você pode dizer comigo, Jesus é bom.
Quando Jesus mostra o nosso erro, meus amados, Ele não mostra para nos humilhar. E tem gente que é assim. Tem gente que vai apontar o dedo para você, para te rebaixar, para falar assim, você não presta, você é isso, você é... Mas não, Jesus não é assim, irmãos. Quando Jesus mostra o nosso erro, Ele mostra com graça, com amor. Ele mostra com a intenção de que a gente se arrependa, que a gente mude, que a gente tenha uma mudança de vida. Jesus elogiou e apontou os erros. Mas depois que Ele aponta os erros, veja o que Ele diz no versículo 16. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. E tem de crente, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15, Jesus fala, nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos no dia do juízo vão dizer, mas Senhor, eu curei no teu nome, mas Senhor, eu expulsei demônio no teu nome, mas Senhor, eu tinha o dom de maravilha, e aí a pessoa não tinha um braço, nasceu o braço no teu nome. O que Jesus vai responder? Apartai-vos de mim, vocês que praticavam a iniquidade. Pega a parábola das virgens lá em Mateus capítulo 25. As 5 virgens loucas, insensatas, imprudentes, quando elas dão conta, de que já não dá mais tempo de puxar azeite para elas, elas vão tentar ir lá onde Jesus está, bate na porta, para o noivo abrir, o que o noivo fala? Não conheço vocês não, sai daqui. Jesus está dizendo, se arrependa enquanto é tempo, enquanto dá. Se arrependa. Sabe, meu irmão, minha irmã, se há algo na tua vida que você precisa mudar, não fique empurrando com a barriga, não. O brasileiro tem um péssimo costume, amanhã eu resolvo, amanhã eu faço. Mês que vem eu faço. Tanto de gente que a gente vai conversar. Aí quando está chegando o final do ano, vamos para a igreja. Não, agora não dá, é outubro ainda, Agora não dá. Mas olha, ano que vem eu vou pegar firme. Tá bom, já estamos em 2016, já estamos na metade, quase terminando, o mês de janeiro. E tem gente que até hoje não veio para a igreja. Porque fica empurrando com a barriga, fica procrastinando. Fica deixando tudo para depois. Se há algo que você precisa se consertar com Deus, se conserte agora. Não deixe para amanhã, não. Em nome de Jesus. Porque aquele que vencer, aquele que for fiel até a morte, Jesus promete para essa igreja também. E a promessa que ele faz é a seguinte, versículo 17. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ao vencedor, Jesus vai poder dar o direito de você se alimentar. Não dessas coisas que desses cardápios que a gente tem por aí, Essa gastronomia tão criativa que a gente encontra por aí afora. Eu lembro um dia que eu fui num restaurante francês, estava chique, me sentindo chique aquele dia, Estava numa reunião lá da empresa. E nunca tinha ido num lugar desse, Eu acho que nunca vou voltar. Aí trouxeram o cardápio, irmãos. Os negócios tudo em francês. Eu não sei ler francês, imagina, Aí que eu comecei a tentar descobrir o que era, então assim, não sei o que eu vou pedir, Chamei o garçom. Falei com ele, não estou entendendo nada, o que você me sugere aqui? Aí ele apontou o dedo para o negócio lá, penê, não sei o quê. Eu falei, então pode ser isso aí. O que é esse negócio? Ele falou, uma massa gostosa. Eu falei, então manda. Aí chegou um prato desse tamanho. Já viu esses restaurantes chiques como é que é? Um prato desse tamanho, com um pouquinho de comida assim. Tinha mais prato do que comida. Sabe o que era a comida, irmãos? Você mesmo faz isso aí, aquele macarrão furadinho, penê. Falei assim, eu não acredito que eu saí lá de Barroso, de Minas Gerais, para comer isso aqui. Mas tem um monte de coisa chique por aí afora, Tem muitos pratos gostosos, saborosos e tal. Mas um dia nós vamos comer do maná celestial. E aí, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nenhum alimento desse mundo é comparável ao alimento espiritual que nós vamos ter lá por toda a eternidade, na presença de Jesus Cristo. Ao que vencer, Jesus tem isso para a tua vida. Você quer isso?
Então fique de pé comigo em nome de Jesus. Santidade é separação. Nós precisamos nos separar, irmãos, do pecado, do erro, do engano, das heresias, como Jesus está falando aqui para essa igreja, né? Eu quero convidar você a se separar de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Não é aquilo que não agrada o pastor, não. Aquilo que não agrada a Deus. Viu? Aquilo que não agrada a Deus, tira da tua vida em nome de Jesus. Abra mão. Vamos abrir mão de tudo aquilo que nos separa do Senhor. Feche os teus olhos aí em nome de Jesus.